Então tá bom. Então vamos dar início aqui ao ministério da palavra. Pastor, por favor, Atos 12, a partir do verso de número 1. Atos 12, a partir do verso de número 1. Eu vou ler na King James atualizada. Os irmãos já encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Mas vamos lá, está na tela para os irmãos que ainda não acharam. Mas vamos lá. Na minha Bíblia, o título está assim: Um anjo liberta Pedro da prisão. Verso de número 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente, surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. E a igreja diz: estendam suas mãos aí para abençoar o preletor, para que ele não fale nenhuma bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Nós te agradecemos, honramos e engrandecemos o seu nome. Fale aquilo que a gente precisa ouvir e não somente aquilo que a gente quer ouvir. Nos traga direcionamento, discernimento e respostas. O teu povo anseia por ouvir a tua voz. Que a honra e glória seja dada ao seu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto ele é bastante conhecido de todos nós. Eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido a história do dia em que o anjo retirou, libertou Pedro da prisão. E antes da gente iniciar propriamente o nosso estudo aqui, é interessante a gente entender exatamente em qual contexto Pedro foi levado ao cárcere naquela época. No verso 1, a Bíblia diz que houve uma perseguição em relação à igreja, porque a intenção era maltratar os crentes daquela época.
E como uma das coisas realizadas naquela época pelo Herodes, governante daquela época, foi matar Tiago. E aí Herodes viu que o povo gostou daquilo e pensou, por que não maltratar outros crentes também? Vamos pegar quem? Aí prenderam Pedro. Prenderam Pedro nas vésperas da Páscoa. E então, na noite anterior, que Pedro seria submetido a julgamento, o anjo apareceu e libertou Pedro. Entrou lá dentro, acordou ele e falou, olha, levanta depressa, coloca a roupa e vamos embora. Amém? Todo mundo compreendeu o contexto de perseguição? Que estavam querendo massacrar os crentes daquela época? Maravilha. E agora sim a gente inicia então o nosso estudo bíblico a partir do verso de número 5, que a Bíblia diz o seguinte: assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Ou seja, nesse contexto de perseguição toda, que é resumido no assim. Assim, ou seja, nesse contexto todo, a igreja estava reunida, orando incessantemente, fervorosamente a favor de Pedro, que estava no cárcere. E aqui nós, de início, percebemos 3 elementos. Primeiro, uma igreja que ora. Segundo, para quem essa igreja ora. Terceiro, em favor de quem essa igreja está orando. A primeira coisa que a gente percebe é que, diante de uma situação dificílima, do encarceramento do irmão Pedro, a igreja se colocou em oração. E é a primeira coisa que a gente aprende aqui: não existe igreja, não existe relacionamento com Deus, não existe absolutamente nada na nossa vida, na vida do crente, na vida daqueles que dizem que acreditam em Deus, sem oração. Oração é a forma pela qual nós nos comunicamos com Deus. Nós falamos com Ele e levamos as nossas petições, mas também é a forma que Ele fala conosco e pede de nós aquilo que Ele quer que nós façamos. Oração é uma via de mão dupla. A gente fala e Deus fala. A gente fala e Deus fala. Se só você fala na sua oração, reveja a sua oração. Tem alguma coisa errada. É o momento que Deus também fala conosco. É o momento da oração. E a gente, e eu me incluo, a gente tem o mau hábito de orar a Deus assim, Senhor, e e acaba e fala assim, glória a Deus, obrigado, e sai. E nem dá tempo de Deus falar absolutamente nada. Já aconteceu isso com você? Falou um monte de coisa, quando Deus ia falar, você fala, Deus, preciso ir agora, depois a gente segue na oração. Já aconteceu? Amém? Queridos, a oração é a arma da igreja. A oração é a arma do crente. E aqui a Bíblia diz assim: a igreja orava fervorosamente a Deus. E esse é o outro ponto que a gente precisa entender. O destinatário das orações que a gente faz é Deus. A gente não pode dirigir a nossa oração para outras pessoas que não seja Deus. Porque quem resolve as coisas? Deus. Então, se você está orando, direcionando para outro lugar, cuidado com as suas orações. Você tem que direcionar para a pessoa certa. E eu também, porque eu também quero resposta. Então, a igreja orava a Deus, e ela orava por uma causa específica, qual seja, a Bíblia diz assim, e a igreja
orava incessantemente a favor dele. Dele quem? Pedro. A igreja fez uma petição específica para o irmão Pedro, que estava preso. E aqui a gente precisa entender o quanto isso é importante. Nós precisamos, enquanto irmãos, orar pelos nossos irmãos. Nós precisamos interceder ao Pai pelos nossos irmãos. Isso é um compromisso de todo crente. Mateus, eu não tenho ministério nenhum. Tem sim, o intercessório. Todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem. Pode abrir a boca e orar pelos irmãos que está tudo certo. É bíblico, é de Deus. E percebam, essa oração aqui era por uma causa específica. Irmão Pedro estava encarcerado. Se o Senhor não colocasse a mão, o que será que tinha acontecido no outro dia? Já tinham matado um. O que será que ia acontecer com o irmão Pedro no outro dia? Provavelmente, ele teria o mesmo destino do irmão Tiago, que foi morto ao fio da espada 4 versos acima. 3 versos acima no versículo 2. Percebam uma coisa. A gente precisa clamar a Deus a respeito de absolutamente todas as causas. Humanamente, não tinha solução para o irmão Pedro. O irmão Pedro estava condenado à morte. Mas a gente serve ao Deus do impossível. Então, se você tem algo que você está igual o irmão Pedro, na véspera, na antessala de uma coisa muito ruim, impossível, ore a Deus, porque Ele tem resposta na tua vida. E aí, a igreja orou incessantemente, fervorosamente, para o Deus certo, para o Deus verdadeiro, e aí Deus começa a mandar a resposta a partir do próximo versículo, e a Bíblia diz assim, verso 6, e aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, o Senhor, na noite anterior que Herodes pretendia julgar Pedro, a resposta veio. Percebam uma coisa, pode ser que você hoje esteja na noite anterior ao diagnóstico, na noite anterior à notícia que o patrão falou assim, olha, amanhã cedo no RH, na noite anterior que o seu filho falou, ó pai, hoje eu estou saindo de casa, estou rebelde, estou indo embora. Pode ser que hoje seja a sua noite anterior. E a noite anterior ela é angustiante, porque como todo bom ser humano que a gente é, o que a gente pensa? O pior. Quando você está na véspera de algo muito conflitante, tem gente que nem dorme, não é assim? Amanhã eu tenho um compromisso seríssimo. Tem gente que nem dorme. Tem gente que o coração dispara, dá tremedeira, suadeira, batedeira no coração, dá de tudo. A noite anterior. Só que vejam o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, Herodes pretendia levar Pedro a julgamento. Ele pretendia. Queridos, não importa o que Herodes pretende. A vida do crente está na mão do Senhor. Não importa se Herodes está pretendendo te sacanear amanhã cedo. Na noite anterior tem resposta para o crente.
Na noite anterior, o Senhor, ele manda o seu anjo para cuidar do problema do crente. Amém? E veja bem, isso aconteceu na noite anterior. E Deus às vezes faz isso com a gente. Pedro, segundo o estudo bíblico, ele ficou preso 7 dias, que era a festa da Páscoa toda ali, mais ou menos. Não quiseram levá-lo a julgamento antes, para não estragar a festa. Então seguraram até que a Páscoa finalizasse, para então levá-lo a julgamento. Ele ficou preso alguns dias. O anjo podia ter ido no dia 1, podia ter ido no dia 2, podia ter ido no dia 3, podia ter ido no dia 4. Mas o anjo foi em que dia? Na noite anterior. Queridos, tem vezes que o Senhor deixa a gente chegar na noite anterior, para a gente saber quem é o Deus que controla tudo, inclusive a nossa vida. Você já teve resposta na noite anterior? Você já acordou segunda-feira cedo com uma dívida muito grande, que você não tinha o dinheiro, e de repente apareceu o danado do dinheiro na conta? Fala, rapaz, não podia ter mandado 3 dias atrás, Deus, para não me matar do coração? O Senhor às vezes deixa, porque a gente sabe que tem um Deus, a gente sabe que Ele cuida, a gente sabe que Ele nos ouve, só que a gente tem um probleminha sério, e eu tenho também, acreditar em tudo isso. E às vezes Ele deixa chegar na noite anterior, para esticar a nossa fé, para a gente saber que existe um Deus que vai entrar com a medida na hora certa. Amém? E aí a Bíblia segue dizendo assim: na noite anterior, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, e a Bíblia diz assim, vírgula, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Ou seja, ele estava na véspera da morte e ele estava dormindo. Olha o tamanho da fé do homem. Olha o tamanho. Ele entendeu Jesus. Ele entendeu a história toda. Ele entendeu que não andeis ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma significa coisa alguma. Ele entendeu que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Irmão Tiago tinha sido morto há uns dias atrás. Ele estava preso, no outro dia era o dia do julgamento. E ele estava dormindo. Aí a gente para e pensa, Senhor, como? Perguntem assim, Mateus, como? Ótima pergunta. Tem uma passagem bíblica que a gente estudou aqui esses dias atrás, que a Bíblia diz assim, Jesus falou com os seus, vamos passar para o outro lado, e despediram a multidão. E entraram no barco. E Jesus dormiu. E a tempestade veio. E o barco balançava. E os discípulos mexiam em crise e falavam assim, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não está vendo? Aí Cristo levanta e diz assim, aquieta-te. Aí o vento aquietou. E aí todo mundo se olhou para um, olhou para o outro e falou, quem é este que até o vento e o mar o escutam? Jesus estava dormindo na tempestade. Pedro estava naquele barco. Deixa eu te explicar uma coisa, queridos, da parte de Deus. Jesus, ele nos dá algumas aulas práticas. Jesus dormiu naquele barco para ensinar para Pedro que ele podia dormir nessa cadeia, porque o Senhor estava com ele. Muitas vezes, Cristo
nos permite ter algumas aulas práticas com ele no barco, para a gente aprender a nos comportar no momento da tribulação. Jesus dormiu no barco e Pedro na cadeia. Por quê? Porque ele teve um mestre. Ele teve alguém que o ensinou a lidar com essas situações extremas. Então, às vezes a gente, enquanto crente, pergunta assim: meu Deus, por que Deus deixa a gente passar por isso? Para você aprender a descansar em meio à tribulação. Se você precisava, a resposta está aí, é por isso. Deus ensina a gente na prática. Você já viu algum profissional que você contrata ele e ele te explica como faz, mas ele mesmo não faz? Tem um vídeo que é muito bom, que é de um personal trainer, que ele fala: olha, então você pega assim o peso e levanta, só que aí ele não pega o peso, ele só faz o movimento, né? E a pessoa fala: tá, mas e aí, como é que eu pego o peso? Não, você abaixa e pega o peso, e ele não pega o peso. Jesus só treina a gente na prática. Não existe fé teórica, existe fé prática. Quer aprender a dormir, vai ter que passar por tribulação, senão não vai aprender a dormir diante da angústia. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém que já passou por tribulação? Amém. Então na próxima provavelmente você vai descansar. Aí a Bíblia segue dizendo assim: Pedro estava dormindo entre dois soldados com algemas presas a duas correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. O que aconteceu aqui? Pedro estava preso dentro da cadeia, dentro da cela ele estava preso na correntinha, tinha os guarda e tinha os guarda do lado de fora. Amém? Então tinha guarda dentro, tinha guarda fora, tinha corrente para tudo quanto era lado, etc, etc. E aqui a gente aprende uma outra coisa. Existem cadeias, existem cárceres que são tão agressivos que eles nos prendem do lado de dentro e, para além disso, eles botam um sentinela na porta para que a gente não saia. Existem questões que são tão difíceis de lidar na nossa vida que elas amarram as nossas mãos, amarram os nossos pés, bota dois guardas do lado e um do lado de fora, para que a gente não saia. Quem já enfrentou um vício sabe. É dois guardas do lado de dentro e um guarda do lado de fora. Quando você desamarra aqui, o guarda te pega. Quem já enfrentou esse nível de luta sabe o quão difícil é. Só que a notícia boa é que o texto não se encerra no verso número 6, ele segue para o verso 7, que diz assim: subitamente surgiu um anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão. Primeira coisa que a gente aprende aqui, a Bíblia diz assim: subitamente, ou seja, do nada, de repente. Só que aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente percebe que não é subitamente, ou melhor, a gente percebe que o subitamente, que o de repente de Deus leva muito tempo. A igreja estava orando incessantemente. Pedro tinha intimidade com Cristo há muito tempo. Então, os de repentes de Deus que acontecem na nossa vida, eles demandam muito choro, suor e lágrima. Para Pedro dormir com essa tranquilidade que ele estava aqui, ele já passou por um bocado de coisa. Ele teve a revelação que Jesus era o Cristo. Logo após, o Satanás tomou a boca dele e o Cristo falou: arreda-te de mim, Satanás. E aí ele nega Cristo 3 vezes, aí o galo canta, aí
Jesus vai atrás dele e fala: ô meu filho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Aí depois, todo mundo lá em Atos 2, orando, todo mundo junto, incessantemente, aí desce o Espírito Santo, Pedro pega para 3.000 pessoas, se converte um bocado de gente, aí vai para a porta e fala: levanta e anda, o homem levanta e anda, e aí ele vai preso de novo e o anjo solta ele lá no capítulo, sei lá, 5, e aí aqui no capítulo 12, a gente lê assim: subitamente. Dentro desse subitamente tem uma vida com Deus. O subitamente de Deus, ele está dizendo assim, ó, vai acontecer do dia para a noite, vírgula, desde que você tenha uma vida comigo. O de repente de Deus demora anos. Quanto tempo você ora por uma causa aí? Quanto tempo você ora? 1 ano, 2, 5, 10, 15? Aí chega um dia que, subitamente, a luz resplandece na prisão. Queridos, a gente precisa entender que subitamente de Deus leva tempo, exige intimidade, exige busca. E aí, subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Olha que coisa linda. Como a Bíblia é específica. Pedro estava num cárcere interior com 2 guardas, corrente na mão, no pé, guarda numa porta, guarda na outra, porta de ferro. E a luz de Deus, ela foi exatamente no lugar que precisava ter luz. Podia ter tido um terremoto, não podia? A luz podia ter vindo de fora para dentro, quebrado tudo e entrado com isso. Não podia? Deus podia ter feito de N formas. Só que a Bíblia diz o seguinte: a luz brilhou dentro da prisão. O Senhor manda dizer à igreja: a minha luz vai brilhar dentro da prisão que você está agora. O Senhor, ele vai jogar luz exatamente aonde você precisa ser liberto. Jesus tem esse hábito. Ele toca exatamente no lugar aonde precisa ser tocado. E ele resolve. E aí a história começa agora. Aí a Bíblia diz assim: então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. A luz resplandeceu, chegou o anjo, o enviado de Deus. E ele tem uma conduta com Pedro, que a maioria de nós aqui detesta. Qual é? Tocou do lado, ele deu um cutucão. Tem sempre um culto que fala assim: cutuca o irmão que está aí do lado. Não tem um culto que diz: cutuca o irmão que está aí do lado. 50% da igreja odeia o cutuca o irmão que está do lado, 50% gosta. Então fica meia-meia ali, né? Não vou fazer uma enquete aqui para não constranger ninguém, os que amam e os que odeiam. E aí o anjo cutucou Pedro para acordá-lo. Tocou do lado. A Bíblia diz assim: tocou do lado. Primeira coisa que a gente pode lembrar aqui: existe um outro alguém na Bíblia que também foi tocado do lado. Alguém lembra? Jesus foi tocado do lado também. E por que ele foi crucificado e foi tocado do lado, morreu e ressuscitou, ele permite que a gente tenha experiências que, se não fosse pela morte e ressurreição dele, nós não teríamos. E às vezes, olha só que coisa, tocou do lado, a pessoa levantou. Pedro acordou. Muitas vezes a gente precisa tomar um cutucão para levantar. Porque muitas vezes a gente não acorda
somente com a luz brilhando dentro do nosso quarto. Alguém tem que chegar e cutucar a gente. Quantas vezes o Senhor está querendo despertar a gente? Ele manda a luz, manda o profeta, manda uma mensagem, manda umas coincidências muito coincidentes, aí está todo mundo assim, mas será que é Deus? Aí ele manda o anjo, fala, cutuca, toca do lado dele. É incômodo? Tomar um cutucão na costela? É. Mas às vezes a gente precisa para despertar. Tem gente que tem um emprego maravilhoso e faz de conta, trata de qualquer jeito. O patrão chega e fala assim, olha, vou dar uma semana para você. Se você não alinhar, toma um cutucão na costela, só para despertar. Já aconteceu? Às vezes a gente está se achando muito. Vem o cutucão, só para quê? Para a gente ficar esperto. Acontece e que bom. Isso é misericórdia de Deus. Porque a luz poderia ter acendido lá dentro, Pedro poderia não ter se apercebido dela, o anjo ia embora e Pedro ia morrer. Agradeço os cutucões que a gente toma da vida aí. Alguém já tomou cutucão? Amém? E aí o anjo dá uma ordem, ele diz assim, levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Perceba que a ordem do anjo ela é específica. Levanta-te. Como? Depressa. Ou seja, sai desse estado de sonolência, de dormência, logo. O Senhor está dizendo para alguém aqui, levanta-te. Como? Depressa. Está na hora já. Cuida. Acelera o passo, levanta, depressa. É eu que falo contigo mesmo, levanta, agiliza. Tem gente que está preso, a luz acende, o anjo cutuca, está na hora do negócio acontecer, e o cara, vamos lá, eu vou no meu ritmo. Não, querido, é depressa. A bênção está batendo na tua porta, então se apruma, se ajeita. E aí a Bíblia segue e diz assim, e em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Queridos, a algema vai cair do teu braço quando? Quando você se levantar, depressa. Tem algema esperando para cair do teu braço quando você se posicionar. Quando você se posicionar, você vai ver que milagrosamente a algema vai cair do teu braço. Tem gente que precisa bloquear uns contatinhos, que está com umas conversas tortas, não é coisa de crente. Tem gente que precisa deixar de frequentar determinadas rodas, porque está com umas conversas também que não é coisa de crente. O Senhor está falando, levanta-te, depressa, que aí cai do teu punho o que te prende. Tem gente que está precisando se consultar num médico. Tem gente que está precisando dar cabimento para o emocional, que está negligenciando. O Senhor está cutucando. Vamos, filho, levanta depressa. Quando você se posicionar, a algema cai. O dia que você for na primeira terapia, você vai ver a angústia começar a ir embora. Sentimento ruim. Levanta, filho, depressa. Quer que a algeminha caia? Segue a ordem. Segue a ordem do anjo. E aí a Bíblia segue e diz assim, e o anjo continuou a orientá-lo. Olha que coisa linda. Queridos, depois que Cristo dá a primeira ordem, que você levanta, que a correntinha cai do seu braço, fica em paz, querido. Ele vai continuar te orientando. Jesus continua, ele tem boca, ele fala, ele tem ouvido e ele ouve, ele tem mão e ele toca. Fica em paz. Você está com medo de levantar depressa? Fica em paz. Depois,
Jesus vai continuar te orientando como sempre foi. Ele continua sendo Deus. Não mudou absolutamente nada porque você ficou encarcerado um tempo. Ele continua sentado no mesmo lugar que ele estava, coordenando tudo do jeito como sempre foi. Ele vai continuar te orientando. Amém? Aí a ordem veio e disse assim: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Perceba uma coisa. O anjo ele deu a seguinte ordem: levanta-te depressa. E aí veio uma outra ordem: veste a tua roupa e calça as... O que tem pressa, querido, é para se levantar. O que demanda rapidez e agilidade é para se levantar. Quando Jesus entra, quando ele manda provisão, você não é um fugitivo. Pedro não estava fugindo da cadeia. Ele não precisava sair que nem um doido. Ele precisava se levantar rapidamente. E depois, veste a roupa, sandália, a roupa, com calma. Vamos sair pela porta da frente. O Senhor está mandando eu dizer. Levanta depressa, mas pega as tuas coisas com calma. Bota a roupa com calma que a gente vai sair juntinho e vai sair pela porta da frente. Comigo ninguém sai fugido para lugar nenhum. Eu faço a obra completa. Amém? E Pedro cumpriu a ordem. E aí veio uma outra ordem. A Bíblia segue e diz assim: disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Olha só, Pedro botou toda a roupa e deixou a capa. O anjo falou: opa, calma, você já levantou, beleza, está na posição. Veste a tua roupa e ainda pega a tua capa. Tem gente que está tão ansioso para sair do problema que está querendo deixar a capa. Queridos, vai sair você, teu pai, tua mãe, teu filho, teu tio, o teu amigo, etc. Vai sair todo mundo. Pega a tua capa, não esquece nada para trás não, querido. Não é para sair atabalhoado, é para pegar tudo. Você não é fugitivo, você está debaixo da mão e da palavra do Senhor. Tem alguém me entendendo aqui? Queridos, não deixem a capa para trás, é para levar tudo. Não é para ficar nada no cárcere. Jesus não quer que fique nenhum resquício seu no cárcere. Ele quer te libertar integralmente. Amém? Então, Mateus, eu vou entregar, mas eu vou entregar só essa parte aqui da mentira. Mas essa daqui eu vou deixar ela aqui, presinha aqui. Não, é tudo. É a roupa, é a capa, é tudo. Tem alguém me entendendo? Amém? Aí, a Bíblia segue lá no verso 9 e diz assim: ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Pedro seguiu o anjo, mas ele não sabia se aquilo era de verdade ou se ele estava imaginando, se ele estava vendo aquilo, se era um sonho, se era uma visão. Ele não compreendeu muito bem. E aqui é um ponto que a gente escorrega enquanto cristão. E eu, 10 de 10, todas as vezes. Porque eu tenho o mau hábito de querer entender aquilo que Deus está fazendo. E a igreja e os irmãos têm o mau hábito de querer entender aquilo que Deus está fazendo. Deus manda eu dizer para vocês e para mim também: eu não devo satisfação para você de todo o procedimento que eu faço. Eu faço e você me segue. Mas eu não estou entendendo, que nem o Pedro, não sei se é uma visão, se não estou entendendo muito bem, não tem problema. A ordem é: segue-me. Não é segue-me e entenda-me tudo aquilo que eu estou
articulando. Então, muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente quer entender. O anjo mandou levantar, a corrente caiu, botamos a roupa, estava esquecendo as coisas, o anjo falou, opa, leva, estamos indo. Aí a gente quer falar, mas por quê? Ai, por que disso aqui? O que está acontecendo com isso aqui? E aí a gente perde a bênção, não segue o anjo. E sem o anjo, querido, a porta não abre. A gente vai ver que a porta abriu porque Pedro estava com o anjo. Porque se fosse por Pedro, ele estava preso, acho que até hoje lá. Então, querido, a gente tem que... A nossa fé ela é racional. Ninguém está dizendo para você fazer maluquice aqui. Mas tem coisa que o Senhor não vai nos explicar. Ele só vai falar, segue-me. E o que você faz? Segue. É só isso. É só isso. Esses dias aconteceu esse caos. Não sei se eu já trouxe aqui esse testemunho, mas eu vou dizer agora. Se você já ouviu, faz cara de oh my God. Esse dia eu estava em casa, orando, o Espírito Santo disse assim, oferta na vida de fulano de tal, tantos reais. Falei, vixe, Satanás veio na minha oração aqui. Aí o Espírito falou, não é Satanás, não, é eu mesmo. Aí me mandei usar para minha mulher. Falei, hein, o Senhor pediu para eu ofertar na vida de fulano. Ela falou, tem certeza? Falei, eu acho que sim, porque eu não gosto de dar dinheiro para os outros. Eu imagino que seja Deus. Aí ela falou, oferta então. Aí eu, como bom crente profético, mistério que sou, o que eu fiz? Fui testar. Falei assim, irmão, fulano, tá tudo bem? Pagou as contas esse mês, cartão tá em dia, as continhas tá tudo em dia. Tudo em dia, Mateus. Tá tudo tranquilo. Tá faltando nada? Não, nada. Falei, rapaz. Aí o Espírito Santo me apertou. Falou, rapaz, faz o Pix pra esse homem logo. Já mandei. Fiz o Pix. E aparentemente as contas do homem tudo paga. Falei, rapaz, mas que mistério, hein? Aí mandei o dinheiro. Passou, sei lá, 4 dias. O Vaso me manda um zap. Falou, ô irmão, só para testificar aí. Passei mal, precisei ir no médico. Tive um negócio no coração aqui. E se não fosse a oferta que você fez na minha vida, talvez agora eu não estivesse vivo. Aí veja bem, eu tentei entender o que Deus estava agindo ali. Eu tentei entender. Tentei, porque a gente é ensinado assim. Quando você tem algum direcionamento profético, o que você faz? Testa. Pergunta. Aí o irmão vai falar isso e aquilo, aí se testificar, você libera o resto. Nesse dia, nada. E se eu quero entender o troço? E aí? Ia estar na minha conta esse infarto? Estou fora. Então assim, queridos, tem vezes que o Senhor não vai explicar para a gente tudo que a gente precisa saber. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé para a gente ir encerrando.